Olá, Sónia Batista. Obrigada por teres conseguido este tempo para falarmos um bocadinho sobre o teu novo espetáculo, The Anger, the Furry. E o espetáculo que vai ser estreia absoluta no Alcântara Festival nos dias 28 e 29 de novembro, no São Luís, certo, não é? Certo. Olá, Raquel Lima. Sim. Olá. Olha, eu estou a começar estas entrevistas, são conversas, na verdade, é tudo muito espontâneo, porque eu não sou especialista da dança, então a ideia era eu partir para a análise do espetáculo, dos pontos de vista que me interessavam e que eu achava pertinente falar. Em 2017 escreveste um texto que começava com tristeza e acabava em fúria, e no fundo este projeto está na sequência do Triste in English from Spanish. Então, queria te perguntar qual é que foi o papel e o significado da tristeza nessa altura que a criaste, falaste da tristeza enquanto motor de ação e como é que vês hoje que reatualizas a questão da ira, da raiva, da fúria na vida atual e nos tempos atuais? Esta ideia aconteceu antes da estreia da peça Triste, mas eu não a consegui fazer logo e surgiu de um texto que eu escrevi que se chama Querer do Corpo Peso. Mas nessa altura em que eu comecei a escrever, o Trump ganhou as eleições e o mundo começou a ir pelo decano ainda mais. E eu só chorava, via a marcha das mulheres e chorava, porque pensava, pronto, é isto, nós temos, é possível as pessoas juntarem-se, é possível as pessoas serem, enfim, irem pela via do amor em vez da via do ódio e da destruição e da agressão. E eu escrevi esse texto, que é um texto que eu acho que vou repegar agora. É um texto escrito a quente, em raiva quente. E eu gosto de usar e prefiro usar a raiva fria, que é aquela raiva em que tu já consegues dar um passo atrás e consegues pensar racionalmente e pensar qual é a ação, o que é que tu tens que fazer, o que é preciso ser feito, o que é que tem que ser destruído, mas destruído de uma maneira construtiva. E aquele texto é só emoção. Eu acho que só tem um toquezinho do que agora e que começou, e já viste a imagem do espetáculo? Já. A Godzilla já aparece aí nesse texto. É só assim o início de eu a tentar dar um passinho atrás e fazer um bocadinho de humor com uma situação que para mim era terrível. É um texto só sobre o estado do mundo, sobre o estado das mulheres no mundo, sobre a destruição não construtiva e sobre o enraizar de um sistema que para mim está doente já há muito tempo, mas que há muitas pessoas que se agarram com unhas e dentes a um sistema que é muito problemático e, enfim. E então a peça Triste, entretanto aconteceu, a peça é sobre a tristeza, a melancolia e a depressão. Por ordem de gravidade, eu diria melancolia, tristeza, depressão, são três coisas das quais eu sofro alegremente. Quando estou alegre, quando não estou é uma grande merda. E a peça, eu conseguia escrevê-la de um lugar de tristeza fria também. Eu acho que há a tristeza quente, aquela pronto, e que depois vai dar à depressão se a coisa corre muito mal, ou a depressão puxa pela tristeza, a depressão puxa por tudo, para baixo. E eu consegui escrever a peça num estado tranquilo e alegre, e a peça tem muito humor, mas tem um contraste entre a alegria e o absurdo e o humor e a seriedade de um assunto e de uma realidade que é da depressão, que é um problema muito grave, que ainda é muito tabu, que há muita dificuldade em falar sobre o tema e para quem está deprimido falar muitas é uma impossibilidade, não se consegue falar, não se consegue partilhar. E então uma das coisas que eu de facto, e é o mote para esta peça da raiva que eu digo no texto do Triste, é que para mim a tristeza, com sorte com a tristeza vem-me a zanga e com sorte vem-me as ganas de mudar o mundo. E então o início da peça sobre a raiva está aqui nesta frase.
Ok. E a peça triste já ela tem muita raiva contra, contra esta impossibilidade de lutar que a depressão traz. A Claro. depressão é a não ação. A Hum, tristeza é a ação e a tristeza aí eu acho que tem uma ligação direta com a raiva, porque quando estás triste tu queres não estar triste, não queres mudar a tua situação. claro, claro. Infelizmente na depressão não há ação e se calhar esta peça passa da ação para a inação, porque trata aqui também de perceber como é que se consegue expressar a raiva, a ira, a fúria de formas não destrutivas, Uhum. de formas não agressivas no mau sentido, porque a agressão é importante, às vezes não é? É importante ser agressivo e ter este drive, esta confiança de lutar, de Claro. dizer, não é? De ocupar espaço, de Uhum. falar, de gritar. Fiquei a pensar muito numa questão que disseste há pouco sobre a emoção, a tristeza fria, a tristeza quente, e eu acho que nós somos um bocadinho impelidos também a não lidar diretamente com as nossas emoções e a distanciá-las da razão. E eu acho que a tristeza quente e as coisas quentes são super importantes como ponto de partida. E eu tenho ouvido, também vou partilhar contigo um podcast que se chama Love and Rage, The Path of Liberation Through Anger. Hum, E quem fala é um budista, também da luta antirracista nos Estados Unidos, e é muito impressionante como é que ele explica como é que ele trabalha a sua raiva. E eu hum, acho que isso depois também pode ser interessante para o teu processo, boa, porque boa, ele é muito lúcido. boa. Então fiquei a pensar nisso, porque eu também comecei a elaborar um bocadinho o que é a revolta do afeto, Hum, no sentido de como é que nós nos podemos reinventar desde uma situação de opressão, e faço isso num vídeo que também te vou enviar. E basicamente queria perceber isso, porque tu no fim da sinopse dizes uma vivência hope punk, com essa mistura radical de otimismo alimentado pela raiva de querer mudar o status quo, a gentileza é punk, a compaixão é radical, o apreço é subversivo. Isso lembra muito a revolta do afeto, juntar essas palavras que são tidas como quase opostas, não é? sim, sim. Então queria saber como é que tu pensas que essa raiva pode ser um motor de transformação social e de transformação da própria violência do sistema. Completamente, eu acho que pelo menos tira-nos da apatia, não é? Desta apatia de não fazer nada, de ver as notícias, de ver o que se passa, de não agir, não protestar, não nos manifestarmos, não apoiar, dizer está tudo mal, mas não, isto está péssimo e não se faz nada. E esta energia, este impulso, não é? Este gatilho, este trampolim, esta mola para fazer. Uhum, Isso para mim é muito importante e é uma coisa com a qual eu também luto, porque às vezes sinto-me muito cansada, às vezes claro. estou cansada fisicamente, emocionalmente, estou cansada do mundo, estou cansada de viver, Uhum, e sinto que não consigo mudar muita coisa, mas tenho que, e é verdade que, enfim, eu sei que nós os artistas não mudamos o mundo, quem muda o mundo são pessoas que estão mesmo no terreno a querer mudar o mundo. Eu acho que podemos ajudar as pessoas a ver as coisas de outra maneira, a construir outras sinapses no cérebro, mas uhum, não é pela arte que mudamos politicamente o que quer que seja. Acho que influenciamos, mas temos que ter, enfim, temos que ter essa humildade de não achar que eu vou fazer uma peça que vai mudar as mentalidades. Não é hum. assim, Sim, não é? por acaso eu lembro de dizeres isso na nossa conversa no É PFF, verdade. o artista não transforma propriamente. Eu fiquei com algumas dúvidas. Claro que em termos de políticas públicas, etc., é preciso outro tipo de articulação, mas nós também não somos só artistas, não é? Nós podemos ser muitas Não, coisas. sim. Então, eu acho que esse caráter político e ético do artista é super importante, não Sim, completamente, completamente, mas eu sinto mesmo que em termos de, não sei, da energia, houve um livro que nos acompanhou muito que é o Rage Becomes Her, tu conheces, de Soraya Chemaly, eu acho que
Não sei se já viste, é muito interessante, eu depois escrevo-te aqui. Ela faz, é um livro assim como base para a nossa investigação, porque analisa, pronto, é a questão americana, porque ela é filha, é a primeira geração, acho que os pais, sim, foram os pais, mas ela acho que já nasceu nos Estados Unidos. E de ponto a ponto faz uma análise muito certa, muito justa de várias questões que têm a ver com esta vivência da raiva pelas mulheres, não é? Pelas mulheres negras, pelas mulheres brancas, Angry Black Woman, não é? Que é uma coisa que é muito presente numa espécie de imaginário americano. Claro. A Angry White Woman, que também é aquela a branca do subúrbio que tem aquelas atitudes incríveis, não é? Que de vez em quando não se vê aí muitas. Então há toda assim, uma espécie de arquétipos que ela explora e fala muito da questão americana e de facto, eu não sei, eu também eu acabo por citar muito a situação americana nos meus trabalhos ultimamente, porque os Estados Unidos têm um peso tão grande, não é? Na ordem do mundo, que é impossível não fazer referências, é impossível fugir à influência que os Estados Unidos têm em relação a tudo o que se tem passado politicamente pelo mundo. Claro. E então, não sei, eu acho que é mesmo uma questão de energia. Eu acho que a raiva, se é sustentada durante muito tempo, também nos esgota. Mas como uma mola para fazer, eu acho que é vital mesmo. É um trampolim. É claro que é importante esse meio termo. Não sei se tu conheces o Fanon, Frantz Fanon. O Frantz Fanon fala muito sobre a violência do colonizador e do colonizado, que ele internaliza essa violência que é boa enquanto trampolim, mas que a longo, se for exagerada, também se torna autodestrutiva. Então eu acho que estás na linha da violência revolucionária, acho que há muita coisa por explorar aí. Queria-te perguntar sobre o acompanhamento dramatúrgico. Eu sei que pronto, a equipa técnica é grande, né? Figurinos, desenho de luz, só que eu fiquei muito curiosa sobre os ensaios, as conversas com a Patrícia Azevedo da Silva, a Gisela Casimiro, como é que isso se constrói? Eu pedi-lhes para elas escreverem ensaios, poemas, o que quisessem sobre este tema. Eu dei-lhes mesmo, e gosto de dar mesmo os realizadores que eu convidei, os músicos, dar-lhes, deixar-lhes fazer o que eles quiserem. O tema é este, mas gosto de ser surpreendida com as propostas. E elas estão a escrever, a Patrícia está a finalizar um ensaio, acho que a Gisela quer experimentar com poesia e pronto, experimentar várias coisas, e a Ana Kiefer, que escreveu um livro sobre o ódio e que está muito dentro da situação brasileira, porque ela está lá e vive lá, também está muito entusiasmada, e a doutora Ana Cardoso Oliveira tem uma abordagem mais científica, porque ela é psicóloga, não é? Sobre esta questão das emoções, da raiva. Eu fiz-lhe muitas perguntas sobre esta coisa do anger management, se funciona, se não funciona, como é que se faz, se tem que ser mesmo um trabalho de conjunto, e ela diz que sim, não é? Que é uma coisa que tem que ser trabalhada em conjunto. E eu achei isso muito interessante, porque depois estávamos a falar sobre a questão, ok, estamos aqui juntos se calhar estamos todos juntos a tentar criar uma peça e também a gerir as nossas expressões ou não expressões da raiva. E o que é interessante neste grupo, também estávamos a falar sobre isso com ela, estamos a ter mais reuniões em Zoom sempre que possível, porque pronto, somos muitos, que eu de facto escolhi pessoas que não expressam não expressam a sua raiva de uma forma clara, constante, ou não expressam de todo, que expressam se calhar para dentro, que também é um problema, não é? Assim, uma que se fica aqui tudo dentro e que faz muito mal. Claro. E que abordamos esta questão de não é c'est pas évident para nenhum de nós. Quase, isso é muito engraçado, porque para mim também não é.
e se calhar vai ser este o momento de eu enfrentar aqui também uma dificuldade muito grande de ser, não sei. Claro, claro. E é interessante, acabaste por responder a próxima pergunta que tinha a ver exatamente com a pesquisa da raiva e com esse modelo de trabalho colaborativo que também já tinhas Sim, estabelecido antes. sim, Era perceber como é que co-crias, não é? Porque tu dizes, é um sim, trabalho co-criado com toda a gente que comigo sim, aceitou mergulhar, sim, abraçar o urso e mergulhar para depois sair do mergulho e voltar a andar. E sim. agora estou a perceber que tem a ver com esse espaço que tu também permites para cada Sim, pessoa. completamente, é completamente. Eu acho que não há nada que me agrade mais do que este medo do desconhecido, que eu levo até ao absurdo de os realizadores, eu já tinha feito isso com a Aya Koretsky no Triste, mas desta vez a Rita Barbosa e o Jorge Jacome, dois dos realizadores, receberam cartuchos, filmes de Super 8 que eu tenho em casa desde 2009, fora de prazo. E eu disse-lhes, vocês têm um cartucho, eu não sei como é que está o filme, filmem. E eles aceitaram. Por isso, e é de facto desconhecido, tu não sabes como é que o filme vem. Ele agora vai ser revelado na Alemanha, não sabemos o que é que lá está, mas vamos aceitar o que vier. Tal como eu aceito as propostas, o Vai à Praia já compôs, já fez a sua composição. Eu hoje vi que as Racta, que é uma banda neopunk, pós-punk brasileira, hoje já me enviaram, ainda não ouvi, estou super com um grande shitex, enviaram a proposta, estou à espera que a Minda também faça qualquer coisa. Não sei o que é, mas gosto do desafio de quando Aceitar. aceitar e trabalhar também com isso e a partir disso, não é? Que é o que nós fazemos quando nos conhecemos uns aos outros e estabelecemos relações uns com os outros. Ou Claro, seja, não vamos estar a mudar aquela pessoa, senão não funciona, não é? claro. Então, Não, isso é como super. é que, como é que é possível? Sim, 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 isso é super horizontal, acho que são formas de trabalhar super interessantes. Hum, Queria só fazer mais uma pergunta sobre a pesquisa em si dos textos, porque tu dizes partes de reflexão de textos clássicos, textos filosóficos contemporâneos, expressões da cultura sim. popular, ensaios sobre a sociedade e género, ecofeminismo, etc. E eu Hum, estava a pensar o quão confortável ou desconfiada tu partes para um texto, porque a definição de clássico, por exemplo, também já é status quo, não é? certo. As epístolas do Horácio, enquanto texto inaugurador do género literário, há aí várias questões, não é? Como é Sim. que tu lidas com essas referências, do ponto de vista também de desmontar o que elas significam? Eu desmonto completamente, desacralizo tudo, para mim não tenho respeito pelos textos clássicos, gosto muito de os desmontar, gosto muito de os ironizar, gosto muito de desconstruir e gosto de os cruzar com, lá está, textos não clássicos, com se calhar citando as Kardashian no meio do Aristóteles, porque faz sentido, ou seja, Sim, sim. why not? Para mim não há high art nem low art, por isso eu gosto muito desse desafio, eu acho que as coisas estão todas ligadas, nós só temos que descobrir o fio, está tudo Uhum, ligado, então claro. este exercício da ligação entre as coisas deixa-me completamente num high de ver, é que de repente parece que eu estou a ver à minha frente, eu estou a ver a ligação, eu estou a ver o mapa, o desenho, isso é tão Pois bonito é. e dá muito prazer. Eu vi em vários espetáculos, não é? No Sozinhar, mesmo no que fizeste no Queer Fest, no Uhum. o texto Querer do Corpo Peso, vejo essa atenção com o ritmo, com o silêncio, com a rima, com a repetição, com o gesto da pessoa que fala. Então, queria saber se tens essa influência da poesia e do spoken word Então, e sim, eu escrevo, eu também, aliás, dizem que eu sou poeta. Eu acho que a minha poesia vem da dança, e aqui estou a voltar ao início. A minha poesia vem da dança, a minha formação artística é dança, principalmente o contemporâneo, e eu fui deixando de dançar
por várias questões, porque me magoei, porque fui envelhecendo, porque me aborreci de coreografar, sendo que agora ultimamente só faço coreografia, mas pronto, é a vida a dar as voltas e a dar umas voltas. E eu sei, eu já desconfiava, que os meus textos tinham dança, tinham movimento, que não era só uma questão da musicalidade das palavras, que é uma coisa que se diz muito, que havia corpo, que havia dança. E quando fiz o mestrado em Londres, o meu tutor, o Simon Ellis, porque eu fiz uma conferência performance lá, original em inglês, que se chama Today Is It a Squirrel, que está traduzida para português na Dor da Correria, e depois foi aí que eu fiz também, foi o meu trabalho de tese, porque era um mestrado Master Researcher, ou seja, era sobre o meu processo artístico. Foi a peça da Raposa, que é assim, uma peça muito importante para mim, que levou-me para outros sítios. O meu trabalho, de facto, deu ali uma volta muito importante. E quando fiz essa peça, que é uma peça, é um texto que vai sendo dito, que tem outras coisas, mas é um texto, o texto é o mais importante da peça, e pensei, bom, eu não sei o que eles vão achar disto, que eu estou aqui em Choreography and Performance e estou basicamente quase o tempo todo sentada a falar e pronto, vamos lá ver o que é que acontece. E o que é que aconteceu foi que ele disse, pois isto faz todo sentido e tu escreves, há corpo, há dança nos teus textos. E eu comecei a pensar, pois eu já desconfiava, mas ainda é bom tu dizes isto, e depois já falei com outras pessoas sobre o assunto e isto é uma coisa que surge com frequência, esta questão do que eu acho que o facto de eu ser da dança faz-me escrever assim. Tal como há pessoas do teatro que, pelo facto de serem teatro, de repente começam a coreografar e fazem-no de uma maneira diferente. E como tenho essa liberdade, tenho a liberdade da dança, e a dança para mim sempre foi a arte mais livre, porque na dança de facto podes fazer tudo, podes não dançar, podes ter voz, podes ter objetos, podes ter tudo, podes ter música, podes cantar, podes tudo o que tu quiseres. E eu cresci com a dança assim, a fazer essa dança. Para mim sempre era a arte mais libertadora e mais avant-garde. E então eu sei que tenho isso na minha abordagem das palavras, que eu tenho e que tem a ver também com o meu movimento, com o meu movimento, com o meu danço. Claro. Eu acho que escrevo assim, e eu acho que o flow vem dessa fluidez do movimento e do pensamento da dança. Isso é muito interessante, a dança antes da escrita. E vai ser engraçado ver no programa do Alcântara a importância que é cada vez mais dada à fala, porque a Esther e a Vânia estão a trabalhar sobre a reivindicação do corpo da dança que fala. A Dina Mimi está a falar também sobre dificuldades de fala no bisavô que perdeu a fala. A Surur não tem artigo, né, porque é não binária. Também está a trabalhar sobre Farsi, sobre a língua Farsi, e apesar de ser sobre a língua, a fala é desconstruída. A Flora Detrás, que deves conhecer, trabalha imenso a dissociação corpo-voz. Então, parecendo que não, acho que é uma coisa que faz parte da contemporaneidade também. E se calhar porque estamos a ver a fala a cair num lugar tão absurdo e de uma ocupação um bocado... As fake news e tudo, a fala está a perder um certo valor ao mesmo tempo, não é? Com as redes sociais, mas os artistas ocuparem esse lugar dessa forma parece-me super urgente. E há uma coisa que também vai acontecer, que nós vamos ter uma intérprete de língua gestual portuguesa que vai acompanhar a partir de outubro o processo, e eu quero integrá-la o mais possível na peça, que não me faz sentido ela só ficar ali num cantinho claro a traduzir. Isso é super interessante. E ela está disposta, eu acho que, pronto, eu queria muito que houvesse diálogos entre nós e ela e arranjar ali uma maneira de... estou muito curiosa para perceber esta expressividade da raiva, não é, na língua gestual, como é que tu, quando não falas, quando não ouves, como é que
Vou terminar as entrevistas todas com esta pergunta um bocado vaga, que é o que é que os artistas precisam, o que é que precisam neste momento, mas tem a ver com a situação concreta da pandemia, quais é que são as principais dificuldades de reajuste, adaptação, o que é que precisas neste momento? O que é que eu preciso? Eu preciso... saúde. Preciso dormir 8 horas. Não tenho, porque de facto preciso de tempo. Olha, preciso de um tempo que não tenho, porque com os adiamentos de tudo está a acontecer tudo agora, nestes meses. Preciso de saber que tenho condições, porque eu tenho responsabilidade enquanto artista que está a dirigir um espetáculo. Preciso saber que tenho condições para ter um ambiente seguro, carinhoso, gentil, generoso para as pessoas que trabalham comigo. Preciso de saber que estamos todos bem. Bom, estamos bem dentro deste contexto, estamos bem a trabalhar juntos, nos sentimos seguros uns com os outros. Preciso que acabem umas coisas, preciso que se perceba de uma vez por todas que esta porra neoliberal não é vital, que nós não precisamos disto para nada, não precisamos do capitalismo. Preciso que os governos de facto façam coisas, nos deem um bocadinho mais de segurança, acordem. Preciso que as pessoas acordem, preciso que as pessoas se calhar não durmam 8 horas, como eu não ando a dormir. Durmam menos e façam mais, se calhar. Pronto, preciso que as pessoas amem mais também. O objetivo da vida de uma pessoa não tem que ser, não deve ser o material, tem que ser imaterial. Claro. Acho eu. Pronto. Sim. Uau, bela lista. Espero que encontres tudo o que precisas. Eu sei que algumas coisas não vão ser já amanhã, mas sim, que consigas pelo menos terminar esta peça da melhor forma. Eu espero estar lá para ver e gostei muito de falar contigo, conhecer-te melhor, já que no Queer não foi possível. E espero que corra tudo lindamente. Ficamos em contacto, está bem? Ficamos e eu vou-te desafiar para o ano ou para o outro, se tu aceitares. Está bem. Fica à espera. Beijinhos, Sónia, bom trabalho. Obrigada também, beijinhos, fica bem.